Senhoras e senhores, vamos agora para o artigo 5º do Código Penal, que fala de um princípio. Qual é esse, professor Maia? Princípio da territorialidade. Vem comigo, turminha! O artigo 5º, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido dentro do território nacional. Volta para mim, volta para mim. Senhores, não tem mistério ao princípio da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira dentro do território nacional. Perfeito? Não tem dúvida quanto a isso. Aplica-se a lei brasileira dentro do território nacional. Mas eu quero trazer 3 possibilidades de extensão do território brasileiro. Entenda tudo que eu falar agora. Imagine você, o território brasileiro, acompanhando essas situações. A primeira delas, doutores, considera-se o princípio da territorialidade brasileira, extensão do território brasileiro, aeronaves e embarcações públicas ou a serviço do governo, onde quer que se encontre. A primeira possibilidade de extensão do território é aeronaves ou embarcações brasileiras públicas ou a serviço do governo, onde quer que se encontre. Não entendi, professor Maia. Imagine você, o avião carregando aí, transportando o presidente da República e acontece um crime dentro da aeronave presidencial. Aplica-se a lei brasileira, onde quer que se encontre. Por quê? Porque é considerada extensão do território brasileiro. Tá bom? A segunda possibilidade de extensão do território brasileiro é aeronaves e embarcações privadas. Aeronaves e embarcações privadas que se encontrem em alto mar ou espaço aéreo correspondente. Aqui eu falo de águas internacionais. Então, se o avião é de bandeira brasileira, vamos dizer um avião da Gol, acontece um crime dentro do avião da Gol, em águas internacionais, em espaço aéreo correspondente a isso. Aplica-se a lei brasileira, porque a bandeira dessa aeronave privada é brasileira. Então, a segunda possibilidade de extensão do território é aeronaves privadas ou embarcações que se encontrem em alto mar ou espaço aéreo correspondente. Então, doutores, a terceira e última possibilidade, volta para o teu artigo 5º do Código Penal, também é aplicável a lei brasileira nos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando aquelas em território nacional ou em voo ou espaço aéreo correspondente a esta em porto ou território do Brasil. Volta para mim, volta para mim. Então, olha, presta atenção. Se eu tenho uma aeronave estrangeira privada em pouso no Brasil, aplica-se a lei brasileira, porque a aeronave estrangeira é privada. 3 possibilidades que eu falei para você de extensão do território brasileiro. A primeira é aeronaves e embarcações públicas ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem. Onde quer que se encontrem. A segunda possibilidade é aeronaves e embarcações privadas que estejam em alto mar ou espaço aéreo correspondente. E se for de bandeira brasileira, aplica-se a lei brasileira. E a terceira possibilidade é aeronaves estrangeiras ou embarcações que estejam em território nacional, em porto ou espaço aéreo correspondente, aplica-se a lei brasileira, porque é território nacional, turma. Não tem erro. O que eu quero de você é que você anote aí o princípio do pavilhão ou da bandeira. Princípio da pavilhão ou da bandeira significa que aplica-se o pavilhão ou a bandeira do país daquela aeronave privada ou embarcação. Então imagine você, acontece um crime em alto mar ou espaço aéreo correspondente de uma aeronave da American Airlines. A American Airlines é privada, americana. Aconteceu um crime no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Aplica-se a lei americana, porque a aeronave é privada e de bandeira americana. Se está em alto mar ou espaço aéreo correspondente, acontece um crime dentro de uma aeronave da Gol, aplica-se a lei brasileira, porque é privada e a bandeira é brasileira. Não tem erro.
Tá bom? E a terceira e última possibilidade é aeronaves ou embarcações estrangeiras que se encontram em território nacional, ou seja, aeroporto, em porto ou espaço aéreo correspondente. Não tem erro. Um exemplo que a OAB traz, ou melhor, trouxe no exame, foi o navio do aborto. O navio do aborto significa que um navio holandês estava em alto mar. Na Holanda, no caso específico, era permitida a realização de aborto. Então, ele está em alto mar, bandeira holandesa, na Holanda era permitido o aborto. Embarcações brasileiras deixavam brasileiras lá para realizar o aborto e depois retornavam. Eu te faço uma pergunta: essas brasileiras cometeram algum crime? A pergunta é não. Por quê? Porque a embarcação é holandesa e estava em alto mar. Se estava em alto mar, vale a bandeira da Holanda. Consequentemente, quem foi realizar o aborto naquela embarcação não cometeu crime algum. Esse foi o artigo 5º do Código Penal, princípio da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira dentro do território nacional. Mas uma coisa que tu precisa ter em mente é que tem 3 possibilidades de extensão do território. A primeira delas é: embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço do governo, aplica-se a lei brasileira onde quer que se encontrem. A segunda possibilidade é embarcações privadas ou aeronaves brasileiras que se encontrem em alto mar ou espaço aéreo correspondente. E a terceira possibilidade é aeronaves e embarcações estrangeiras que se encontrem em território nacional, em porto, espaço aéreo correspondente. Turminha, até o próximo encontro, se Deus quiser.